1 Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 3, que diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que, segundo a piedade, está evidenciando e nada entende, e delira acerca das questões e contendas da palavra, das quais nesses inveja, pleitos, blasfêmias e suspeita ruína. Aleluia. Amém? Está em 1 Timóteo capítulo 6, verso número 3 até o verso de número 4, para a nossa meditação. Nessa manhã eu quero já chamar o pastor Eduardo, né? Ele vai estar palestrando para nós nessa manhã, que nós possamos abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para receber aquilo que vem do céu nessa manhã para nossas vidas. Amém? Amém. Meus irmãos, Pai do Senhor, bom dia. Amém. Quem puder abrir a Bíblia comigo, abra. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Leremos alguns versículos. Aleluia. Todos encontrados? Amém. Vamos ler a partir do verso 22. Versículo 22. João 3, 22. Diz assim. Todos acharam, amém? Amém. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Verso 23. Cooperador Mateus, lê o verso 23 aí, por gentileza. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. Porque havia ali muitas águas. Havia ali muitas águas. Certo. E vinham ali e eram batizados. Verso 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Meu amigo Everton, lê o 25, por gentileza. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Verso 26, minha amiga Josi. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo Aquele que? estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Verso 27, Bia. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Se não for lhe dada? Do céu. Verso 28 diz assim: vós mesmos sois testemunha de que disse: eu não sou O Cristo. mas sou enviado adiante Dele. Verso 29, Silvana. Verso 29. O que tem a noiva e o noivo, o amigo do noivo que ele serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Verso 30, missionária Suede. É necessário que ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, o texto que ora lemos é um texto muito conhecido de nós todos, certo? Porque eu resolvi, diante de Deus e ministrado pelo Espírito Santo, abrir nesse texto aqui. Primeiramente, eu quero tributar a Deus toda a honra e glória. Agradeço a oportunidade e confiança pelos pastores presidente, vice-presidente, pastor João, pastora Kívia, pastor Leno, pastor Renato. Deus abençoe pela confiança. Sempre costumo falar que é bem difícil. Meu chamado é pregar, agora ensinar é mais que o pastor Renato, então fica difícil, né? Ficar diante dos professores assim, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra no nosso coração. Quem não sabe para que e por quem foi chamado, gera divisão na igreja. Vou repetir. Quem não sabe por que e para que foi chamado,
gera divisão na igreja. Entretanto, contudo, porém, quem sabe para que foi chamado e por quem foi chamado, não se incomoda com o crescimento alheio. Vou repetir mais uma vez. Quem sabe por quem e para que foi chamado, não se incomoda com o crescimento alheio. Perceba que quando Mateus, ele leu o pastor João, ele falou assim, ó, e havia ali muitas águas. E havia ali muitas águas. Ou seja, espaço tem. É mais ou menos o autor dizendo assim, ó, tem espaço para todo mundo, mas nem todo mundo aproveita o espaço que tem. Aleluia. Vou repetir. Tem espaço para todo mundo, mas nem todo mundo aproveita o espaço que tem. Alguém pode abrir a Bíblia em Mateus capítulo 9, por gentileza? Glória a Deus. Mateus capítulo 9, verso 37. Tem espaço para todo mundo, mas nem todo mundo aproveita o espaço que tem. O autor está querendo dizer, ele é muito enfático ali, em dizer que havia muitas águas. Porque logo após nós vamos ver a cena que vem. Mateus capítulo 9, verso 37. Quem encontrou aí, pode ler, por gentileza. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Quem que falou? Jesus. Falou o quê? A seara é grande, E poucos? são os ceifeiros. Ou seja, oportunidade tem. O porquê eu estou dizendo isso? As pessoas, pastor Renato, que mais gera divisão na igreja são as pessoas que não sabem o porquê e para que foi chamado. Então esse tempo que ela tem ou ele tem de se empenhar na obra, ele perde tempo cuidando do crescimento alheio, se incomoda. Ó, fulano chegou agora, está crescendo. Ciclano não fazia, está crescendo. É a mesma história do filho mais velho, da história do filho pródigo. Ele chega para o pai e diz assim: pai, você ouviu o que ele fez? Você viu a forma que ele saiu? Como ele gastou a herança dele? Porque é sempre assim, irmão, todas as vezes que a gente se incomoda com o crescimento alheio, a gente nunca vai ver a qualidade da pessoa que está fazendo. Sempre os tropeços que ela está tendo. Aí o pai pega o filho mais velho, quebra no meio e diz assim, ó, tudo que é meu é teu. Você tem acesso. O problema é que ao invés de você vir para a mesa também usufruir, está olhando quem está indo pegar na mesa. Então, o que o autor está querendo dizer, Diácono William? Tem espaço para todo mundo, tem muitas águas. Pastor, profetiza em nome de Jesus. Amém. Amigo Ever, quem tem dúvida do seu chamado, se incomoda com o crescimento alheio. Isso é uma verdade. Perceba que alguns estudiosos vão dizer que um fariseu chega aos discípulos de João, não chega diretamente em João. Chega aos discípulos de João e levanta uma questão perigosa, irmão. Nós temos que tomar cuidado. Qual que é a questão? Aquele que batizava com João, que é Jesus, ou seja, veio depois de você, João, porém está batizando mais que você. Pega isso aqui. Veio depois de você, porém está batizando mais que você. Leva essa questão para os discípulos. Se é um discípulo preparado, o que ele faz? Já corta. Ele falou, irmão, que isso? João sabe para que foi chamado. O pastor Leno sabe o chamado dele. Mas o que eles fazem? Leva para João. Por isso que nós, como obreiros, ou não obreiros, temos que ter uma ciência. Me pergunte qual? Qual? Temos que estar preparado para cortar questões perigosas. Eita, Eu não preciso ser conivente ou um patrocinador da fofoca que está sendo gerada ali no esquema, ali no cantinho, no grupinho. O que os discípulos fazem? Traz para João. Se os discípulos estivessem preparados, o que os discípulos faziam? Cortava. Não, irmão, João sabe para que foi chamado. Pastor Akívia sabe o chamado dela, sim ou não? Sim. Mas leva. Quando chega para João, o que o João faz? Corta os discípulos. O que João fala? Meus amigos, vocês nem parecem que andam comigo. Eu sei por que e para que fui chamado. Já tentaram me intitular como o Messias. Já me chamaram de Elias.
de Jeremias, tentaram mudar minha identidade, mas eu vim com um propósito. Qual que é o propósito? Preparar o caminho. Então não adianta a gente querer segurar ou sustentar uma identidade que não é nossa. Presta atenção, João quebra e fala assim, ó, ele é o grande, ele é o maior, eu só preparo o caminho. Eu só vim preparar o... Então não adianta ele querer ser o caminho. Não ia casar com João não ia fazer com excelência, ô glória. Aleluia. João não ia ter excelência naquilo. Por isso que tem muita gente morrendo na igreja. Me pergunte por quê. Por quê? Porque é igual usar, segurando responsabilidade que não é dele. Lembra de usar? A arca ia caindo, ele botou a mão. O que Deus fez? Matou Uzá. Por quê? A gente segura a responsabilidade que não é nossa. É mais ou menos o Espírito Santo ministrando no nosso coração hoje. Fique no quadrado que eu te coloquei. Fique no chamado que eu te chamei. Tenha paciência. Irmão, dói é assim mesmo, porque o negócio estreita, mas depois melhora. João fala assim, ó, eu sei por que foi chamado. Sabe por quê? Me pergunte por quê. Por quê? Porque o pai de João o Batista ensinou ele desde pequeno. No cântico de Zacarias, ele pega João no braço e fala assim, e tu, ó menino, vai preparar o caminho daquele que está por vir. E a gente precisa ensinar os nossos filhos também a entender isso, a respeitar o chamado das pessoas. Então João quebra essa questão aqui. E é isso que nós temos que fazer. Porque todas as vezes, meu amigo Roberto, Deus vai começar a te usar de uma maneira extraordinária, surreal, e vai chegar alguém que tem dúvida do seu chamado, e vai ficar fazendo um grupinho e falar assim, olha lá, por que se ele está pregando daquele jeito, eu tenho 15 anos de igreja e não prego? Porque o problema do cristão é achar que intimidade com Deus é tempo de ministério. E nunca foi. Tempo de casa não define o grau de intimidade que você tem com Deus. Eu sinto a presença de Deus amanhã. Aleluia. Se tempo de casa definisse intimidade com o pai do filho pródigo não questionava ele e falava assim, porque aparentemente, pastor João, parece que ele não errou. Que ele falou assim, ó, fiz tudo certo. Aí o pai fala assim, não, você está comigo todos os dias, o que é meu é teu. Então a gente tem que parar de se incomodar, eu digo no geral, isso serve para mim mesmo, por crescimento alheio. Eu sei para que fui chamado. É que nem eu falei para vocês, o meu chamado não é ensinar a palavra de uma maneira em sala de aula, mas é ensinar no púlpito. Eu sou pregador do evangelho. Então não adianta eu querer pegar um exemplo, a escola bíblica dominical, um curso teológico e ser professor. Eu não vou trazer com excelência. Não é o meu chamado. Diferente do pastor Renato, que é o dom, é o chamado dele. Então não adianta eu querer um exemplo. Estou na quinta profética, que bomba aqui a quinta profética. E montar um núcleo teológico. De repente eu vou lá e quero inventar de fazer um núcleo de pregadores. Ensinar teologia. Aí o pastor Renato colocou um núcleo teológico. Está 60 irmãos lá. E no meu vai 10. Aí eu começo a se incomodar com o crescimento dele. Não, eu sei porque eu fui chamado. Eu não fui chamado para ensinar em sala de aula. Eu fui chamado para pregar no altar como ministro e profeta do Senhor. Então o crescimento do pastor Renato tem que gerar alegria em mim. Não tristeza. Não tem divisão. O porquê essa reunião hoje? Porque tem um decreto dos céus liberado no altar da Nova Vida. Que a igreja vai crescer. A igreja vai expandir. E todo crescimento requer organização, hierarquia, respeito. Vai ter alguém, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, que vai chegar aqui, vai pregar mais que eu, que o pastor Leno, e eu e o pastor Leno, e todos os obreiros vai levantar e vai dar glória. Porque eu sei porque eu fui chamado e para que fui chamado. A gente tem que se preocupar com as picuinhas. Chegou de você, ô irmão, que Deus continue usando a missionária André. Que Deus continue usando o diácono John. A gente tem que parar com esse negócio, mas qual que é o problema? Aí a gente não corta e a gente traz para João. E coitado do João, tá cheio de problema. E o bom que casa, né, João? Coitado do João, tá cheio de problema. Uma certa feita, se o pastor Renato lembrar do texto, agora não me falha a memória, eu acho que é Êxodo. Uma certa feita, o sogro de Moisés foi visitar Moisés. Tirou um dia, pastor Leno, para ficar com Moisés.
E diz o texto que ele sentou do lado de Moisés, ficou do lado de Moisés só observando. E aí fazia aquela fila de pessoas para vir trazer os problemas para Moisés. Ah, quebrou a unha lá, e aí vinha para Moisés. Ó, a esposa não colocou sal no arroz. O varão quer separar, vinha para Moisés. E Jetro só observando. O dia todo, virou o dia. Aí Jetro chegou para Moisés e falou assim: Moisés, posso te dar um conselho? Você vai morrer desse jeito, mano. Você está resolvendo pequenos problemas e grandes problemas. Faz o seguinte, Moisés. Separa dentre vós homens de boa índole, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, de boa reputação. E faz o seguinte, delega para eles. Porque sabe qual que é a nossa maior dificuldade? Me pergunte qual. Qual? É delegar. Ah, Deus está falando com líderes aqui, futuros líderes. Então fica isso aqui como lição. Ninguém toma o lugar de ninguém. Porque na obra não existe esse negócio de lugar fixo. O único lugar que vamos estabelecer cadeira é na boda do Cordeiro com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A obra é crescimento, tem alguém que vai fazer. Eu falei para a Suede, hoje nós estamos como líder de jovens. Mas o intuito não é sempre permanecer como líder de jovens. É levantar Bi, Mateus e Bi, Mateus tem que levantar sucessor. Porque quem não levanta sucessor não tem sucesso. Pastor Renato pega isso aqui direto. Aí Jetro faz o quê, pastor? Moisés, você vai morrer desse jeito, mano. Delega. Divide as questões. Abra sua Bíblia em Números. Capítulo de número 11. Verso de número 17. Quem encontrar, por gentileza, quem localiza. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. Todos encontraram? Amém. Amém? Espera aí, todos encontraram? Você lê de novo. Todos encontraram? Certo? Amém? Amém. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não... E contigo? Contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Vamos lá. Moisés estava cansado. Se você ler o contexto desse texto, Moisés estava cansado da ingratidão do povo. Moisés ele fala para Deus assim: Deus, porventura foi eu que parei todo esse povo aqui? Foi eu que fiz promessa? Eu não aguento mais. Aí Deus fala assim, ó, separa 70 anciões e eu vou repartir. Outra tradução não está tomar, está repartir o Espírito que está sobre vós com eles. Para quê, pastor Eduardo? Para ajudar a carregar o fardo do povo. Ter o mesmo Espírito que o pastor João Batista, a unção que ele tem, não é tomar o lugar da liderança. Não é querer derrubar a liderança, mas é ajudar a levar o fardo. Sabe qual que é o problema? Qual? O problema é que todo mundo quer a unção que eu carrego, mas não quer ajudar a carregar o fardo que eu carrego. Eita glória! Aleluia! Qual que é o problema? O problema é que tem muita gente, Jônio, que quer a intimidade que você tem, mas não quer pagar o preço que você tem, que você paga para ter essa intimidade. Então, irmão, ajudar a liderança é falar assim, pastor João, tamo junto, irmão. A sua guerra é minha guerra. Eu não vim para derrubá-lo, eu vim para ajudar. Isso é ter a mesma unção que o pastor João. Porque quando chegar o meu momento de Deus me exaltar, vai chegar no meu momento, no momento de Deus eu vou precisar fazer nada de errado para chegar onde Deus quer me colocar. Então isso que a gente tem que aprender e entender. Isso é em todos os setores da igreja. Isso não estou falando só do altar, não. É em um grupo de jovens, irmãs, louvor, em todos os setores. Na vida, a gente temos que entender que a liderança tem um cargo pesado. Se eu quero ter a unção que ele tem, eu preciso entender que eu vou ter, mas para ajudar ele a carregar esse fardo.
Nunca a liderança estará sozinho. Deus sempre vai levantar alguém para dizer assim, ó, tamo junto, pastor João. Você lembra o que Paulo fala? Carregai-vos o fardo, a carga uns dos outros. Se alegrai-vos com o que chora, se alegrai-vos com o que se alegra, e chorai com os que choram. Então, primeiro ponto aqui, quem quer ser obreiro? Quer ser obreiro? Deus vai te honrar muito, para quem não é obreiro. Mas entenda, ter a unção de um líder é compartilhar com ele a carga dele. Falar assim, me dá um pouco aqui, que estamos juntos. Se cada um pegar um pouco da carga da liderança, muitos líderes estariam respirando melhor. Infelizmente é uma dura realidade. E eu estou falando isso aqui sem demagogia. Tem muitos pastores que cometem suicídio. Tem muitos pastores doentes, espiritualmente falando, cansados, porque eles só carregam. Às vezes queremos pregar, igual o pastor Leno, a graça que ele tem, mas não sabe o processo que ele paga. Mas ninguém quer falar assim, pastor Leno, vamos pro joelho que eu vou te ajudar a carregar esse fardo aí. Pastor Eduardo, vamos pro joelho que eu vou te ajudar a carregar esse fardo. Primeiro ponto que o obreiro tem que entender, ajude a sua liderança, não só na alegria, porque é fácil vir num banquete, mas no dia de luto também. Amém? Amém. Até que os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Tem muitas águas, tem espaço para todo mundo, mas aprenda a aproveitar o espaço que lhe foi dado. Outra coisa, ciúmes sempre vai existir na igreja, mas isso não pode se tornar um hábito e impedimento para a obra. Abra aí a sua Bíblia aí em Números, capítulo de número 11 aí, onde nós já estávamos, verso 27. Quem comprar por gentileza, pode ler. Números 11, 27. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Verso 28. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Chegou um moço, levantou uma questão e falou assim: a Medade e Eldade está profetizando no arraial. Isso aqui faz parte do contexto dos 70 lá escolhido por Deus, que vai levar o Espírito, né? Está ali sobre Moisés ali a porção. Aí o moço chega e levanta a questão e fala assim, ó, estão profetizando fora do arraial. Josué toma as dores e fala assim, Moisés, proíbe. Ele não pode fazer isso. Só que os dois homens, se você ler o contexto, foi escolhido por Deus para receber também o Espírito Santo. Foram escolhidos por Deus para estar exercendo aquela dom ali de profecia. Só que Josué se incomoda. Verso 29, olha o que Moisés fala. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. E aí? Josué veio e Moisés quebra e fala assim, ô irmão, para mim, se todos fossem profeta, nossa, tava bom. Se todos fossem pregador, tava bom. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente quer proibir as pessoas de fazerem. Eu não digo aqui que aqui é diferenciado. Porque aqui, muito pelo contrário, sem demagogia, aqui é a obra da liberdade para você fazer. Se não desse, eu não teria a oportunidade que estou tendo de hoje estar aqui. Ajudando e compartilhando, com nós mesmos, eu digo que eu me incluo, esse conhecimento. A gente tem que cortar esse negócio de ciúmes na igreja. Irmão, Deus vai usar alguém de uma maneira extraordinária, outro não. Uns vão usar gritando, outros vai ser chorando, eu sempre falo isso. Deus vai usar alguém que vai pular na igreja, outros no ministério dele vai ficar quietinho ali, mas está recebendo a presença de Deus. E a gente não tem que julgar quem é cheio pelo pulo que dá. Aleluia! Pelo tom de grito que tem. Mas é pelos frutos, porque tem gente que não grita, mas está no evangelismo. Tem gente que não grita, não pula, mas está fazendo a obra, é fiel, corta picuinha, corta fofoca, presta atenção. Tem um decreto de Deus de crescimento, a obra vai crescer. E a gente tem que entender que essa reunião hoje aqui pode ser que tenha 20 pessoas, mas as próximas vão ter 200 obreiros, 300 obreiros, 400 obreiros. E a gente tem que entender que alguém vai fazer melhor que nós, mas eu sei para que fui chamado e por que fui chamado. E o meu alvo é a Nova Jerusalém. Glória a Deus, aleluia.
Tá aqui minha esposa que não me deixa mentir, pastor Renato. Eu nunca pedi liderança para ninguém, cargo para ninguém. Só queria uma coisa que eu não nego: não me deixe sem pregar porque eu morro, que é o meu chamado. É isso que eu gosto de fazer. Quando eu vejo meu amigo John, que já presenciamos, ou bem eu falar assim, ó, pastor, vou sair porque o pastor não me unge. Tanto, eu já ouvi isso aí. Eu acho que os pastores já ouviram. Eu já falei, amor, já não é uma pessoa que é bom fazer uma amizade. Por quê? Não, eu já estou tanto tempo, já estou 10 anos na igreja, o pastor não me levanta como diácono. Eu falei, irmão, se você quiser ser pastor, eu te dou o meu cargo. Se você entender que ministério não é status, mas é um processo, é um preço, ninguém queria ser obreiro. Aleluia. Glória. Tá aí, pastor João, me desmita se eu estiver errado, tá aí, pastor, aqui vem, mano. Se ministério fosse apenas status e nome bonito em carteirinha, ô irmão, esquece. Ninguém ia querer ser obreiro. Eu mesmo gostaria de ser membro, como eu cheguei aqui na Nova Vida, sentei no último banco e falei, Deus, não quero mais esse negócio de itinerância, tô de boa, mais uma vez dado, sempre. Ninguém vai tirar a unção que você carrega. Mas entenda uma coisa, obra ministerial não é status. É crescimento e serventia. Quanto mais dado, mais cobrado você é. Timóteo fala isso. Não, Tiago fala isso. Irmão, nem todos vós quereis ser mestres. Ou vós sabeis que quanto mais dado, mais é cobrado. O que a gente precisa aprender, irmão? Que a gente tem que subir cada degrau quando Deus nos fazer subir. Aleluia. Glória a Deus. Então, primeira coisa que você precisa entender. Para que eu fui chamado? E Deus sempre dá uma prova para nós antes. Tem pessoas que aconselham muito bem. Ela no altar, ela fala nervosa, ela não consegue se expressar bem. Mas no oculto, aconselha bem. É Deus te treinando. No ministério do aconselhamento. Você é uma pessoa que instrui bem. Tem pessoas que já falam bem no altar, mas já é ruim falando num particular. Então a gente precisa entender isso daqui. Para que eu fui chamado? Se empenha no seu chamado, no seu ministério, que eu tenho certeza que vai agregar muito na obra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te fazer crescer de uma forma extraordinária. O que a gente precisa entender? Que nós estamos fechados. Aqui não entra fofoca. Não. Aqui você não entendeu. Aqui não entra picuinha. Aqui não entra cara feia. Aqui não entra discussão. Se está crescendo, amém. O pastor falou, todos os departamentos vai andar e vai andar. Vai crescer. Vai começando a crescer. Daqui a pouco vai ter assistência social na igreja. Eu vou profetizar, irmão. Já vou aproveitar o momento que eu falei, eu sou pregador. Eu já quero profetizar. Vai ter assistência social na igreja. Vai ter cesta básica para ajudar os órfãos. Vai ter uma mocidade de 40 jovens. 5 de oração de 60. Vai ter! Mas nós precisamos se unir. Agora eu preciso falar uma coisa muito séria, que muito obreiro precisa entender e aprender. A obra existe hierarquia. Agora vai doer, mas eu preciso chegar no ponto interessante. A gente precisa aprender a respeitar as nossas lideranças. É que nem empresa. Tem um dono da empresa e tem um gerente. Sim ou não? Sim. Se o colaborador dessa equipe do gerente errou, o dono não chega no colaborador. Não. Nunca. Vai chegar no gerente. Eu te dei essa responsabilidade. Eu vou cobrar de você. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente muitas das vezes pula isso. Se o pastor João, um exemplo, tá? Levanta a missionária Rose aqui como responsável pela assistência social e alguma coisa errou ali, e a irmã Rose montou uma mesa diretora ali de social, colocou 10 irmãs para ajudar ela, e se uma irmã, infelizmente, meteu a mão no dinheiro que era do social, pastor não vai chegar na irmã, pastor vai chegar na Rose. O que a gente tem que aprender? Existe o pastor presidente, isso não é idolatria, isso é respeito. Abra sua Bíblia aí, só para você entender. João, capítulo 20. João, capítulo 20.
Quem encontrou aí pode ler, por gentileza. Do verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu uma pedra e viu que a pedra estava removida. Alguém lê o verso 2, por gentileza. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: Eles tiraram o Senhor do sepulcro. Verso 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Então Pedro saiu. E foram ao sepulcro. Verso 4. E os dois corriam juntos. E os dois? Corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E o outro discípulo correu mais. Apressadamente do que Pedro. Verso 5. E chegou primeiro ao sepulcro. Verso 5. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Vamos lá. Recebem a notícia que o corpo de Jesus não está no sepulcro, certo? Aí diz o texto que outro discípulo sai junto com Pedro e os dois começam a dar o ponto de partida juntos, sim ou não? Os dois correm juntos. Mas a irmã leu que o outro discípulo corre mais do que Pedro. Só que veja bem, no verso 5, qual que foi a leitura? O que estava na frente não entrou. Verso 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Verso 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Verso 8. Então parou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Presta atenção. Ele corre mais que Pedro, sim ou não? Sim. Porque eu acredito que ele era mais novo que Pedro. Saem junto, mas chega um determinado ponto, pastor João Batista, que o discípulo pega impulso e está na frente de Pedro. Mas quando ele chega na porta do sepulcro, ele para. Ele espera Pedro chegar. Eita. Depois que Pedro entra, é que ele entra. Me pergunte por quê? Não é porque ele corre mais que Pedro, porque ele está mais na frente que Pedro, que ele tem que passar por cima de Pedro. Toma. Ó, correu. Mas ele fala assim, eu sei o meu limite. Não é porque eu prego mais que a minha liderança. Um exemplo, tá, irmão? Não é porque eu canto mais que a minha pastora, não é porque eu prego mais que o meu pastor, que eu tenho que entender que eu tenho que fazer o que eu quero na obra. A obra não é bagunçada, eu tenho que saber os meus limites. Aleluia! Aleluia! Glória! Todas as minhas agendas eu chego pro pastor e falo, pastor, posso? Ah, mas você é itinerante. Não, eu tenho hoje um pastor. Ah, mas você é pastor, não tem problema, eu sei os meus limites. Meu pastor fala assim, cancela, tá cancelado, vou ficar na obra, vou servir com excelência, não vou fazer cara feia, não vou ficar bravo, não vou faltar no culto por isso, porque se alguém às vezes ouve o não do pastor, já quer mudar de igreja, já quer pegar a carta, e aí Deus fala assim, aprenda a respeitar os limites. Ele falou assim, ó, só entra depois de Pedro, você tá doido? Porque ele entendeu uma coisa, me pergunte o quê? O líder ainda é Pedro. Glória a Deus! Aleluia. Por mais que eu tô na frente, por mais que eu tô ganhando, o líder ainda é Pedro. Aleluia. E eu não vim aqui pregar regimento interno da igreja, tá, o RI? Mas a gente precisa entender o quê? Um exemplo. Culto de mulheres. Quem está dirigindo o culto? Um exemplo, tá? Quem está dirigindo o culto? Eu, pastor Eduardo, faria dessa forma. Culto de mulheres. Dirigindo o culto. Chegou a pastora presidente. Irmão, pastora presidente, isso não é idolatria. Para. Microfone para quem é de direito. Tá com a nossa pastora presidente. Se a pastora Kívia vai dar continuidade no culto, aí é com ela. E se ela quiser dar continuidade, cantar, tirar oferta e pregar, ela tem autoridade e autonomia para isso. Pastor presidente chegou, a gente tem que honrar. Pastor Renato, pastor Lemos, nosso vice-presidente, a gente tem que entender isso daqui. Qualquer culto, qualquer evento, tem que chegar e falar assim, ó, o microfone está com quem é de direito à nossa liderança. Eu tenho certeza que se a liderança for continuar ou não, cabe a eles. Eles são direcionados pelo Espírito Santo. A gente precisa entender isso. Ah, pastor, mas isso é idolatria. Não, isso é respeito, isso é limite. Eu sei até onde eu vou. Aleluia. E às vezes a gente vai falar, não, mas eu não quero fazer. A gente tem que respeitar a nossa liderança. Eu só vou orar
se o pastor João autorizar. Se me encobrir, pastor, mas você falou que não gosta muito de ficar orando em público. Não gosto, mas se o pastor me colocar, não vou orar? Não, pastor, passa para outra aí. Eita. Hã? A gente tem que parar com esse negócio. Outra coisa, um exemplo. Tem espaço pra... Isso aqui é pancada, irmão. Eu sei que vai doer, mas depois melhora para nós. Esse aqui é para crescimento. Tem espaço para todo mundo, mas nem todo mundo aproveita o espaço que tem. O diácono Estevão, ele foi separado para separar a cesta básica. Só ajudar para as viúvas ali. Mas só que ele tinha uma chama dentro dele, que era pregar a palavra de Deus, pastor Roberto. Pastor Roberto, eu estou prometendo só pastor. Tem cara de pastor mesmo da nova, né? E aí, ó, cesta básica, ele começou a pregar. Qual que é o problema? Lógico que a gente tem que ficar no nosso quadrado, mas tem coisa que não precisa ser chamado ou posicionado pelo pastor para você exercer. Um exemplo, tem que ter uma recepção. Irmão, chegar aqui tem que ser aquela alegria para os que estão visitando. Para mim, a recepção é o que marca. Ó, abaixo de Deus, se não fosse o abraço do Johnny e a atenção que ele me deu no começo, eu estaria na Assembleia de Deus do Madureira. Nós também. Olha lá. E às vezes, que nem eu falei pro Johnny uma vez aqui, eu falei, às vezes a gente quer ter uma eloquência de pregar no altar e às vezes a pregação de Johnny é um abraço. Abraço mesmo. Ele é um abraço. Tem que ter, não é o que as pessoas gostam de ser acolhidas. Você viu o testemunho do Rodrigo, ali, quando ele falou? Falou assim, irmão, não queria vir, tava difícil, tava complicado, mas quando eu cheguei na igreja, eu vi correntes quebrando. Isso é um preço de oração, são homens de Deus que estão no altar. A gente precisa, eu falei para a Suede, nos jovens tem que ter um jovem que tem que receber o jovem, mas não é um recebimento falso, que hoje você dá um bom dia, aquela festa, aí o cara faz parte do ministério, esquece o camarada. Não, a obra tem que ser crescimento. A gente tem que saber entender e respeitar o espaço, mas a gente tem coisa que não precisa o pastor falar. Não precisa, não, você viu água, tá sem água no altar, não precisa ser ungido, sei lá. Porque tem gente que acha que para fazer missão tem que ser missionário primeiro. Glória! Tem gente que acha que para fazer missão tem que ser ungido primeiro. Eu só vou fazer missão depois que eu for ungido. Eu só participo do ato do evangelismo depois que eu for separado. Presta atenção, qual que é o fruto responsável que gera o azeite? Qual? Azeitona. Uma pergunta, primeiro vem o azeite ou a azeitona? Primeiro vem o fruto. O fruto que gera o azeite é mais ou menos assim, ó. Quer azeite? Primeiro dá fruto. Quer unção? Primeiro faz. Glória! Quer reconhecimento? Primeiro dá resultado, porque a igreja é uma igreja de resultado, tem que ser de resultado, irmão. Então, se eu não dou fruto, não adianta eu querer óleo, eu vou ser alguém que só vai carregar título. Eita. Uma certa feita, Jesus olhou para os discípulos e falou assim, ó, tem dinheiro no caixa para dar pão, comprar pão aí para dar para esse povo aí? Ele falou, não tem. E nem que se a gente tivesse 200 denários, a gente conseguia alimentar todo mundo. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Aí ele falou assim, tá bom. Aí chega o André traz um menino anônimo que não tem nome, mas tem o que Jesus precisa. Presta atenção. Você vê André foi o cara responsável para apresentar Pedro para Jesus. Aleluia! Natanael. Os cara só apresentava. Tem gente que só vai apresentar obreiro. Tem gente que não vai pregar aqui. Tem gente que só vai apresentar, vai trazer para a igreja. Eu vou só trazer. Aí aquele cara que você trouxe vai virar obreiro. Aleluia! Aí aquela irmã que você trouxe vai virar missionária. Tem gente que só vai ser aquela pessoa que vai convidar um André da vida e o ministério dele é de suma importância para a obra. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, muitas das vezes, por isso que eu falei no começo, não vamos se incomodar com o crescimento da lei, eu digo isso no geral. Porque o que Deus vai fazer nas nossas vidas aqui, irmão, vai ser coisa extraordinária. Eu creio. Quem vê o nosso amigo Roberto quietinho assim, ó, você vai ver quando Deus começar a usar esse homem na obra. Vai ser algo surreal.
E alguém vai falar, nossa, mas... Aí você vai olhar o dia que ele estava aqui sentando para aprender. Aleluia. Poderia estar dormindo até Glória a tarde. Ô, Aleluia. glória, nosso amigo Hérito, com a nossa amiga Josi ali. Glória. Ainda não sou obreiro. Mas eu tô todo arrepiado aqui. Eu vou profetizar, pastor. Não pode profetizar? Eu vou liberar. Aí vai ter o culto de inauguração, pastor Leno, de uma igreja econômica galeria. Às vezes, vai ser maior que a sede, a congregação. E a gente vai estar lá no culto, quem vai estar? O meu amigo Everton, a Josi, aquele monte de irmão da igreja. A gente vai ficar bravo? Não, porque eles estavam aqui respeitando ele. Aleluia! A gente temos que se preparar porque está de mim. Se Deus está avisando, é porque o crescimento está chegando. Deus vai tirar as pedras que estão atrapalhando. Se já tirou, está limpando a seara. Aqui só está obreiro que veio para somar. Aleluia! Então a gente precisa entender isso. Estou todo arrepiado aqui. Vamos aprender a respeitar a hierarquia. Vamos estar no nosso quadrado. Irmão, eu vejo aqui, e pastor, mas você profetiza pastoreio na vida de todo mundo, mas você não quer. Lógico, não é meu chamado dele. Mas vai ter uma hora que não tem como eu fugir. Vai ter uma hora que não tem como eu te esconder, não tem como. Para você que não é obreiro, eu tenho uma palavra aqui para você. Abre aí. Sua Bíblia em Êxodo. Capítulo de número 4, verso de número 1. Você que corre, muitas das vezes, meu amigo Jonathan, só uma comparação, tá? Às vezes você corre muito de responsabilidade que Deus quer te entregar. Olha aí, Êxodo capítulo 4, verso 1. Quem achou? Lê para mim, por gentileza. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me creram, nem ouviram a minha voz. Porque dirão: O Senhor não te apareceu. Hã? Quando Deus chama Moisés, qual que é a preocupação de Moisés? Ninguém vai acreditar. Com a opinião alheia. Ó, Deus chamou Moisés. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Eu vou ler na King James atualizada, só para vocês terem uma noção. Eu vou, olha que forte isso aqui, irmãos. Obrigado, meu amigo. Ó. Então Moisés replicou a Deus. Olha isso aqui, ó. Presta atenção aqui, meus irmãos. Mas, Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porque certamente contestarão. Não é possível que Yahvé tenha te aparecido. Pega isso aqui. Sabe por que muitas das vezes a gente foge do nosso chamado? Com medo do que os outros vão pensar. Do que os outros vão dizer. Cheguei aqui, ó, afastado. Eu usei droga? Não, só não queria mais itinerância. Não queria mais nada. Sentei ali onde está o pastor Leno. Aí Deus pega, fala com o pastor João. Isso é interessante, né? Você tá no mesmo lugar onde eu cheguei, hein? Brincando, meu amigo. A revelação. Ó, chegou o pastor João, tá? E falou assim, depois de uns dias aí, acho que umas 2 semanas na igreja. 1 mês mais ou menos. Você vai pregar. Não, acho que menos de 1 mês. Foi na campanha dos 12 dias lá, depois passou um pouco de tempo. Você vai pregar no domingo. Eu fiquei muito alegre. Eu fiquei muito feliz. Porque ali eu estava morrendo ministerialmente falando. Eu já falei isso aqui no altar. Eu estava morrendo, irmã Josi. Eu achei que acabou para mim, que os meus amigos de verdade eram de São Paulo e eu tive uma decepção. Falei, acabou. Ele falou assim, ó, você vai pregar no domingo, se prepara. E no domingo, irmão, a responsabilidade terrível. Só que para mim gerou alegria que recebi o convite. Mas para ele, por trás dos bastidores, teve um monte de gente. Você tá louco? Para que você fez isso? Mas eu louvo a Deus que nós temos liderança que é sensível à voz de Deus. Aleluia. São homens de Deus. Irmão, tome cuidado com quem arrota muito santidade. Isso aqui eu vou falar debaixo da direção do Espírito Santo. A gente tem que tomar cuidado com quem é arrochado mais. Sabe por quê? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque um dia já foi assim. E Deus vai nos provar nas nossas próprias palavras. É por isso que eu não meto a mão em coisas que eu falo, Deus, vai me provar nisso, eu vou cair, vou falhar, e eu prefiro, entendeu? Às vezes a gente tem que preferir
ficar de boa. Né? É complicado. Foi que nem eu tava conversando com o diácono Johnny. Falei, Johnny, o jejum. Eu sabia que jejum é difícil, irmão. Ele sabe a retaliação, ele tá vendo aí. É muita guerra, mas eu tenho uma certeza. Deus vai honrar. Aleluia. Mas não é todo mundo que suporta o processo. Agora presta atenção. Cheguei aqui, teve toda a retaliação, não foi, pastor João? Um monte de coisa e tal. Mas só que Deus falou com ele. Ele não se preocupou com a opinião alheia. Aleluia. Glória a Deus. E você tem que ser da mesma forma. Se Deus está falando assim, está na hora de se levantar, está na hora de colocar a mão no arado, não está na hora mais de ficar vindo para o culto, só ficar sentado dando glória, está na hora de se posicionar. Mas o pastor não me levantou, vai servir uma água. Mas o pastor não me levantou, vai pegar o nome dos visitantes, porque Deus vai começando a te provar no oculto, porque Ele quer começar a te usar em público. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui. Não é hora mais de dar desculpa. Que nem Moisés chegou, Deus, mas eu não sei falar. Senhor, eles não vão me ouvir. Aí Deus pega Moisés e fala assim, Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Foi eu. Só abre a boca. Aleluia. Aleluia. Só abre a boca. Porque quem vai colocar as palavras na sua boca sou eu. É Deus falando para alguém aqui que não é obreiro. Vocês que não é obreiro. Só se posiciona, porque a unção vai vir. Só se posiciona, porque a estratégia vai vir. Não se preocupa com o que vão falar. Ah, mas a pastora é a única que pega aquele véu e começa a dançar. É o ministério dela com Deus. Se ela fosse ligar para a opinião alheia, ela teria vergonha e falar, eu não vou fazer isso. Mas ela tem um mistério com Deus. Ah, mas porque o irmão da glória é tão alto, é o mistério dele com Deus. Se posiciona. Aleluia. O Senhor está na hora, nessa hora está falando comigo e com você. Às vezes, Diácono William, não, meu negócio, vou dar um exemplo, Diácono William, meu negócio é só porta. Às vezes é mesmo, profeta. Mas às vezes Deus quer subir o nível. Aleluia. Ele sabe. Às vezes Deus quer subir o nível. Pastor, mas o que vão falar? O pastor Eduardo prega, o Leno prega, eu não sei quem prega. Quem chamou, Diácono William? Foi Deus, profeta. Oh, aleluia. Só você e Deus sabe de onde Ele te tirou. Deus vai levantar e vai ser um bom líder de obreiro, eu creio. Porque a igreja vai crescer, vai ampliar e você vai ter base bíblica. Eu vou falar assim, para ter 70 obreiros, vem aqui que eu vou dar uma agora para você. Olha aí. Glória a Deus, eu creio. Então a gente não pode ter mais medo. Pede comigo assim, ó, se Deus está me chamando, Ele se responsabiliza de justificar diante dos teus acusadores. Tem gente que vai falar assim, ó, tá se aparecendo demais. Eita, Ah, isso dá a presença de Deus aqui. Tem gente que vai falar assim, ó, tá querendo ser vista demais. Ela deixa falar. Porque ninguém faz nada de João Batista, a não ser que recebeu do céu. Se Deus está te dando uma oportunidade, aproveita a oportunidade, agarra, vai para cima, porque Deus está levantando obreiros e obreiras aqui. Aleluia. Aleluia. Sabe qual que é o nosso problema? Me pergunte qual. Que a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que não corta a fofoca e acaba se tornando leproso. Vai doer agora. Porque a gente acaba sendo conivente. Pastor Leno, me corrija se eu estiver errado. Quando nós não cortamos falácia, nós se tornamos conivente. É como o meu silêncio dissesse assim, ó, estou concordando. Abre a sua Bíblia em Números capítulo 12 aí. Isso aqui é revelação do alto, irmão. Glória a Deus. Você vai acabar o glória agora, mas tá bom. Capítulo 12 de Números, verso de número 1. Quem achou aí pode ler, por gentileza. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Tô arrepiado aqui. Lê de novo aí, missionário André. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Qual que era o papo que rolou ali? O papo que rolou ali entre Arão e Miriam não foi referente à liderança, foi referente ao casamento do líder.
Que eles não aceitaram. Questionaram sobre, esse casamento não é de Deus. Sobre a vida conjugal. Aí o verso 2, lê aí, verso 2 alguém. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E o Senhor? Ouviu. Ele estava falando entre eles e o Senhor? Ouviu. Mas não estava só entre eles? Mas o Senhor estava? Ouvindo. Então não adianta a gente querer achar que eu vou pra casa de fulano, falar mal de fulano, e Deus fala assim, eu estou presente também, mas não é pra fofocar. Glória a Deus. Não adianta a gente querer ir pra casa de Sidão e falar assim, não sei o quê. Presta atenção, eu tô todo arrepiado aqui. Também. Fala assim, como que pode ter um casamento desse e Deus só falar com ele? Eu não acredito, meu Deus. E Deus só, Aí Deus, irmão, ele não é de ficar conivente de picuinha e falar assim, vamos fazer culto hoje. Mas o culto seria na quinta. Não, mas eu quero fazer uma reunião hoje. Lê o verso 3 aí. Verso 3. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Segura isso aqui, ó. Aleluia. Não, irmão. Estavam metendo o pau no casamento de Moisés. Questionando. E Deus, Só que Moisés, ele era um cara muito tranquilo. Moisés não era muito de ficar batendo boca. Olha isso aqui, ó. Moisés não era de ficar discutindo. Moisés era um cara muito manso. Então tava falando mal dele, ele falou, deixa eu falar. Fala aí. Então, mas só que Deus, ele falou assim, não é assim não, Moisés. Verso 4 aí. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai a tenda da congregação. E saíram eles três. Meu Deus. Lê de novo aí, meu amigo Eber. Presta atenção. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai a tenda da congregação. E saíram eles três. O culto foi para todo mundo? Não. Foi para quem? Os três. Mas quem tá falando mal? Fala assim, tá na hora, vou montar aqui meu tribunal. E Deus tá como juiz. Fala assim, chama quem estão falando mal. Chama os acusadores, porque hoje tem culto. Verso 4, lê de novo, com vocês esse negócio aí, profeta. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai a tenda da congregação. E saíram eles três. Isso é uma convocação. Saiu os três. Verso 5. Aí Deus vai falar assim, vai iniciar o culto agora. Verso 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem. Meu Deus. E se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. Por que não chamou Moisés? Chamou quem? Arão e Miriam. Só os acusadores. Chamou quem? Repete aí, Arão e Miriam. Chamou quem estava acusando. Falou assim, fique em paz, Moisés. Fique em paz. Eu vou tratar com eles no particular. Achando que Deus tem vergonha. Aleluia. Não bate boca, porque Moisés é muito irmão. Acho que Moisés nem sabia o que estava acontecendo aqui. Porque diz o texto que Deus chama Arão e Miriam. E aí o que Deus fala aí? Lê o próximo verso aí, alguém aí. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós... Não, Deus está falando isso para quem? Para Arão e Miriam. Arão e Miriam. Fala aí. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Porém, lê. Ou em sonhos, falarei com ele. Aleluia. Vamos lá. Presta atenção. Eles não queriam ouvir Deus falar com eles também? Sim ou não? Sim. Fala assim, com o acusador fala diferente. Vocês vão ouvir eu falar? Aí, vão ouvir minha voz. Mas olha aí, o próximo verso. Não é assim com meu servo Moisés? Através do povo eu uso profeta, sim ou não? Sim. Sim. E vocês ouvem a minha voz através do profeta, né? Só que Moisés é diferente. Mas tá com o casamento desse jeito? Eu não aceito isso? Aí eu falo assim, olha como que eu falo com Moisés. Ai, irmão. Lê aí o verso. Não é assim com meu servo Moisés,
que é fiel em toda a minha casa? Alguém lê outro verso aí. Boca a boca falo com ele. Hã? Boca a boca falo com ele. Tudo arrepiado aqui, irmão. Lê aí, Jaco Johnny. Lê. Boca a boca falo com ele. Não, calma aí. Não precisa de profeta pra falar com Moisés. Não precisa de profetiza, porque, ó, boca a boca. Eu falo com ele. Termina aí. Você tá maluco. Termina aí. Ele claramente. Com ele claramente. E não em enigmas. Pois ele contempla a forma do Senhor. Porque, pois não temestes falar contra o meu servo? Contra Moisés? Hã? Contra Moisés? Deus falou assim, ó. Falaram de você em oculto. Falaram contra. Mas agora eu entrei na peleja. Vão ter que entender que a situação que você está aí não define sua intimidade comigo. Porque com você o negócio é diferente, Moisés. Tem uns que só vão ouvir minha voz através do profeta dizendo assim, ó, esse que eu te digo. Mas tem outro que vai descer assim, eu tô falando contigo mesmo, Moisés. Tem pessoas que não vão entender nada. Ô, glória! Aleluia! Já virou tudo! Com Moisés, eu falo Boca a boca. boca. Meu Deus, é forte demais. Sabe que a gente precisa entender? Isso aqui é a revelação divina. Não adianta, irmão. Nada fica oculto. Por isso que você não pode perder tempo em ir para as redes sociais rebater. Não, irmão. Estão jogando em direta? Eu vou continuar postando versículo bíblico, galera. Falar de Deus. Estão falando mal da minha vida? Deixa falar. Sabe por quê? Porque Deus está ouvindo. Eu não tô, mas Deus está. Deus fala assim, vai fazer culto. Pegou os acusadores e falou assim, ó. Com Moisés eu falo boca a boca. Quem lê o próximo versículo aí? Olha o que acontece. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi. Assim? A ira do Senhor se acendeu contra E eles. Deus meteu mais, Deus se retirou. Aí o que aconteceu depois? Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença na pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Meu Deus. Presta atenção. Falaram mal de Moisés, sim ou não? Sim. Na hora de Deus tratar com os acusadores, Deus tira Moisés de cena. Moisés não entende nada. Mas só que tem um porém, me pergunte qual. Qual? Moisés depois tem que orar. Se Moisés não ora para curar... Aleluia! Moisés tem que orar. Ó, Moisés ficou sabendo e falou mal? Não. Porque diz o texto que Deus tratou com quem? Com Arão, com Miriam. Deus falou assim, ó, vai ser assim, assim, assim. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Presta atenção. Quando a nuvem se retirar, quem tocou na nossa vida vai ter que vir se retratar, hein? Aleluia! Ah, para de graça. Aí vai ter gente que vai vir pedir oração pra você. Tem gente que fala assim, olha, irmão, mas por quê? Não entendeu nada. Tá todo quebrado, Deus tá moendo, tá... vou falar. Deus tá colocando no moio, não vai entender nada, mas eu falo assim, se você orar, Moisés, eu mudo a história deles. Caso ao contrário, aleluia! Glória a Deus! Glória! Olha aí. Miriam ficou ler? Eu falei pro pastor João, falei só pregador de fora, mas tô doido pra pregar nessa terça de Naamã. Doido. Qual que é os sintomas da lepra? Segura. Algumas, tá? Vou falar todas aqui. O primeiro sintoma, segundo o Jorge diz, que um leproso começa a perder as pontas do dedo. Essa parte aqui, ó, é onde contém a nossa digital. É onde a gente vê a nossa identidade. Meu Deus! É que eu vou anotar! Ó, as pontas do dedo, porque a lepra começa a corroer toda a carne ele comendo, mas começa pelas pontas do dedo, aonde fica a nossa identidade. Tem gente que não sabe quem é quem. Tem gente que anda perdido. Lembra que eu falei? Quem não sabe para que foi chamado, se incomoda com crescimento alheio, é que já perdeu a identidade no culto, é que já perdeu a identidade da igreja. Aí se incomoda com quem está crescendo, com quem está fluindo. Oh, glória! Aleluia! Primeiro sintoma, segundo sintoma da lepra. Perde a sensibilidade. Não sente frio, não sente calor. Meu Deus! Aí Deus... vamos falar, irmão.
não tem mais identidade e não consegue mais ouvir a voz de Deus no culto. Fala assim, vai abraçar, não consegue mais discernir se é Deus ou é o diabo que está falando. Depois eu falo das outras épocas. Mas só para você entender. Senão na terça não tem graça, vocês vão dar glória quando eu estiver pregando. Olha isso aqui. Presta atenção, brincadeira à parte. Falou mal, Deus fala assim, vou pôr no leito. Eu ouvi. Então a gente tem que tomar cuidado em quem nós estamos falando. Meu Deus. A gente tem que tomar cuidado em quem estamos tocando. Porque Deus tem uma intimidade com as pessoas diferente. Tem uns que Deus vai usar profeta, mas tem uns que Deus tem que falar face a face. A intimidade é tão grande que Deus fala assim, é fiel. Moisés passou o que passou, padeceu o que padeceu, mas nunca desistiu. Aleluia. E teve uma vez que Deus falou assim, quer que eu mate esse povo aí, Moisés? Te dou um povo novo? Ele poderia aproveitar o incêndio e falou, mata. Ele falou assim, não, Deus. O que vão pensar ao teu respeito? Ele sempre se preocupou com os escândalos que gerariam, que pensariam a respeito da obra de Deus. É por isso que Deus está falando assim, Moisés, fique em paz. Não precisa justificar, com você eu falo diferente. Com você é diferente. Agora presta atenção. E eu encerro agora para nós poder ir embora. A irmã Rosa ainda tem que fazer o almoço para nós. Acabou, vou lá? Tem almoço, né? Era no culto que nós tínhamos que falar no homem. Deus revela tudo nesse culto. Tem uma pergunta que eu vou anotar aqui. Vai encerrar. Lucas capítulo de número 7. Ou melhor, vamos fazer diferente. Ainda vai começar em João. Lucas 7. Eu encerro aqui. Vamos lá, deixa eu só. Lucas 7, verso 18. Quem encontrou aí? E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E os discípulos? De João anunciaram-lhe todas estas coisas. Lê o próximo aí. Enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Agora nós estamos falando do mesmo João, que tinha certeza de chamado, a gente não pode ter esses altos e baixos, as dúvidas. Tá? Um exemplo, acontece, é normal. Presta atenção, Jesus fez um milagre na vida da viúva de Naim. O milagre foi tão grande que começou a se espalhar. Alguns disseram assim, verdadeiramente é um profeta. Intitulado Jesus de profeta. E isso chegou nos ouvidos do discípulo de João. E eles foram contar para João. Aí João fala assim, mas profeta não sou eu? Um exemplo, tá? Conjectura. Por que estão chamando Jesus de profeta e Jesus ficou em silêncio? Aí João manda 2 discípulos ir até Jesus e lê o verso aí. Qual que foi o verso que lemos 18? 19. Enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Aí João começa a questionar, mas será que é o mesmo Jesus que eu estava pregando? Verso de número 20. 21, desculpa. 20, né? É 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João o Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Verso 21. Esse aí é qual que você leu? 20. 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Verso 22. E depois disto, declarou aos mensageiros, ide e relatai a João tudo o que os vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. Perceba, Jesus primeiro faz. Jesus não vai bater boca com quem tem dúvida do seu ministério sem fruto. Primeiro Jesus faz e depois que ele faz ele manda um relatório. Fala para João que os cegos estão vendo. Os mudos estão falando. Ele fala isso para quem? Para os discípulos.
Lê o verso a seguir, por gentileza. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandaliza. O próximo. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto, e tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento? Próximo verso. Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Próximo. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que o profeta. Verso 28, quem pode ler, por gentileza? Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Verso 28, olha o tapa na cara. Verso 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor do reino de Deus é o maior que ele. Presta atenção, olha isso aqui. Olha que forte isso aqui, John. Os discípulos vêm porque João mandou. Será que ele é o Jesus que eu estou pregando? Jesus trata com os discípulos no particular. Fala assim, ó, só fala para João que está tendo resultado. Se ele tem dúvida, mas está acontecendo. Vai lá. Para a multidão, Jesus poderia, meter o pau. Falar um monte de Jesus. Jesus poderia falar um monte de João, sim ou não? Mas sabe o que ele faz? Não existe profeta maior que João. Porque, irmão, ao invés de eu querer tentar difamar quem está me difamando, eu reconheço o ministério dele. Ao invés de eu querer me colocar no mesmo patamar, não sei o que, Jesus falou assim, e Jesus não mentiu não. Jesus é aquele cara que cortou toda a picuinha. Ele falou assim, fala mal, se tem dúvida de mim, mas eu não tenho dúvida do chamado dele. Eu sei quem é João. Aleluia. Eu sei por que João foi chamado. O porquê Deus nos trouxe nessa manhã, encerra aqui e fecha a palavra. Para nos dizer o seguinte: cortem todos os assuntos necessários. Se não for para crescimento da obra, irmão, vamos orar. Se não for para o crescimento da obra, irmão, vamos jejuar. Se for para o crescimento da obra, escute, se empenhe na obra. É Deus falando para mim e para você. Você que não é obreiro, se prepare, porque Deus vai te levantar com graça, autoridade e ousadia. Você não está aqui em vão. A chama do Espírito Santo arde dentro do seu coração. Aleluia. É Deus falando assim, eu estou te colocando aqui, Moisés, porque eu estou te treinando em oculto. Deus fala assim, Moisés, eu vou te dar 3 sinais que eu estou contigo. Primeiro, tem o que na mão? Tem um cajado aí, Moisés. Deus não vai te dar nada novo. É o que você já tem. Deus só agora vai aprimorar. Joga o cajado na terra. O cajado virou em serpente. Moisés se assusta. Aí Deus fala assim, Moisés, pega agora na cauda aí da serpente. Volta a ter o cajado. Se o povo não acreditar nisso, Moisés, tem um segundo. Qual que é o segundo? Coloca a mão no peito aí, Moisés. Aí Moisés coloca a mão no peito. A mão do Moisés começa a ficar toda leprosa. Aí Deus fala assim, Moisés, coloca a mão de novo. Aí depois Moisés, a mão dele é curada. Se não acreditar nesse segundo, Moisés, tem um terceiro. Qual que é o terceiro? Você pega um pouco de água, joga na terra seca, a água vai se transformar em sangue. Aí Deus fala assim, não vai faltar sinal que eu estou na tua vida para mostrar que aleluia. Não vai faltar sinais de Deus para mostrar para os teus acusadores que a intimidade que ele tem com você é diferente. Não vai faltar sinais de Deus para mostrar para quem não acredita em você que foi ele que te chamou. Então, obreiros da obra do Senhor, está na hora de se levantar. Por quê? Grande é a seara, pouco é o ceifeiro. Eu estou pregando hoje, nessa manhã, para uma igreja que vai viver um crescimento extraordinário. Eu vou ser sincero para você, nós não precisamos se justificar para quem não acreditou. É Deus que vai tratar lá no oculto e vai falar assim, vai ter que vir pedir oração. Aleluia! Porque não acreditou no crescimento da nova vida. Deus vai levantar obreiros, Deus vai levantar membros, congregados, empresários, vai ter culto de empresário na nossa igreja. Jogador de futebol, então se posicione. Respeite a hierarquia, tá? Amém? Amém. Uma coisa que eu encerro, se coloque sobre os nossos pés, por gentileza, já passo a oportunidade já para o pastor, respeite a hierarquia.
Eu sei, ó, o pastor Leno é meu amigo há pouco tempo, nós temos atividade, nós brinca, tudo. Johnny, pastor Renato, pastor João, os meninos. Mas nunca vocês vão ver eu no altar falando assim, ó, a oportunidade está com o Leno. A oportunidade está com o Johnny. É sempre pastor Leno, diácono Johnny. A gente tem que aprender a reconhecer, porque quando a gente respeita o chamado das pessoas, Deus começa a nos abençoar. Deus começa a explodir. Isso, como eu falei, irmãos, não é idolatria, isso é organização. Isso é bíblico, e se depois vocês quiserem as bases bíblicas, eu dou aqui para vocês. Deus olhou para Moisés e falou assim, Moisés, separa as tribos aí, conta tudo de novo, cada um vai ter a tribo, um vai ser o leão, o outro vai ser não sei do que de Efraim. Nós vivemos como tribo, sim ou não? Sim. Mas o alvo tem que ser o mesmo. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Amém. Espero ter ajudado os irmãos aí com esse conhecimento. Como eu falei, eu não sou professor, sou pregador, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Servindo com excelência. Servir com excelência não é ter status. Jonathan, não é correr. Não. Se Deus está dando oportunidade de crescimento é porque Ele te viu e está na hora. E eu vejo um crescimento muito grande sobre a sua vida. Aleluia! Extraordinário. Não fuja das responsabilidades para o que os outros vão falar. Pastor, mas eu tenho várias falhas, várias limitações. Também tem. Deus gosta de pegar os cacos, faz de caneta para escrever história. Aleluia. Não é os perfeitos. Então, presta atenção, irmãos. Os degraus que estão subindo, não tenha medo de subir. É Deus que está te fazendo subir. Deus vai capacitar cada um de vocês. Recebam essa palavra e as palmas do Senhor.